Olá, pessoal. Vamos aqui com essa questão da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, 2022. Vamos ao enunciado. A displasia ectotérmica anidrótica é uma doença genética de herança recessiva ligada ao sexo, que está relacionada à distribuição de glândulas sudoríparas no corpo. Mulheres heterozigóticas podem apresentar regiões do corpo com e sem essas glândulas. Nas regiões onde há formação de glândulas, é o alelo dominante do gene que se manifesta e nas regiões em que não há formação de glândulas sudoríparas, é o alelo recessivo que se manifesta. Mulheres homozigotas recessivas são bem raras na população e o quadro clínico é bastante complexo. Por quê? Porque as mulheres homozigotas recessivas, elas não vão apresentar essas glândulas sudoríparas, né? Quando ela é heterozigota, vai ter regiões que vão apresentar e regiões que não vão apresentar, né? Então, as regiões que têm o gene dominante, elas têm as glândulas sudoríparas normalmente, e nas regiões que não tem é o alelo recessivo que se manifesta, certo? Aí ele vai querer saber na A, no que se refere às glândulas sudoríparas, qual tipo de problema fisiológico uma mulher homozigótica recessiva para o alelo dessa doença manifestará no corpo? Vai ter problemas aí com a regulação da temperatura, porque a gente que sabe que o suor, ele, ele participa desse mecanismo, né, de regulação da nossa temperatura. Então, dentre outras questões aí, a mais gritante é essa dificuldade na regulação da temperatura corporal. Crianças, por exemplo, podem passar a ter febre, toda uma desregulação aí, da temperatura corporal, né? Isso nas mulheres que são homozigotas recessivas, que ele disse aqui que é algo bem raro. B. Qual fenômeno ocorre no cromossomo sexual que explica o fato de a mulher heterozigota apresentar no corpo regiões com e regiões sem glândulas sudoríparas? Que quando a mulher ela é heterozigota, ela vai ter um XDzão, um XDzinho, né? Só que as mulheres, elas passam por um processo de inativação de um dos X ainda na fase embrionária, quando ela ainda está sendo formada no útero da mãe. E isso acontece de forma aleatória, tá? Então é por isso que ela pode apresentar corpo, regiões com e regiões sem as glândulas sudoríparas, tá? Porque se ela for heterozigota, né, ela vai ter um mosaicismo, essa expressividade variável. Porque como a inativação é aleatória, pode ser que em algumas células o XDzão esteja inativado. Ela tenha só o XDzinho. E aí, tendo somente o XDzinho, ela não vai apresentar as glândulas, né? Nas células em que, ao contrário, o XDzinho que está inativado e o XDzão está ativado, ela vai ter, apresentar as glândulas. Então, ela vai ter um grande mosaicismo, tá? Essa expressividade variável, tá? Então, é por conta disso, tá? O fenômeno que ocorre na cromossomo sexual aqui na mulher heterozigota, que explica isso, é a inativação aleatória de um dos cromossomos, que a gente chama esse cromossomo inativado de cromatina sexual. Já foi chamado também de corpúsculo de Barr. Agora, ultimamente, na biologia, eles estão querendo tirar os nomes em homenagem aos cientistas, né? Então, em vez de corpúsculo de Barr, está sendo chamado de cromatina sexual. Porque dificilmente haverá duas mulheres heterozigóticas com as mesmas regiões do corpo com as glândulas sudoríparas, porque essa inativação ela é aleatória, tá? Então, é totalmente ao acaso, né? Tem células que vai ser o X de origem paterna, que veio com o espermatozoide, outras células vai ser o X de origem materna, que veio com o ovócito. Isso é totalmente aleatório, tá? Por isso que dificilmente haverá duas mulheres com as mesmas regiões do corpo. Então, uma questão bem interessante para relembrar aí o que é a cromatina sexual, também conhecida como corpúsculo de Barr, que é um dos X inativado ainda na nossa fase embrionária, tá? Tem uma teoria aí que vai dizer que isso é como que um mecanismo de compensação de dose, já que o cromossomo X ele é bem maior do que o cromossomo Y e, portanto, possui mais genes. Então, meio que um mecanismo de compensação, as mulheres terem um dos X inativado aí, é o que a gente chama de cromatina sexual. Eu espero que tenha ajudado. Até a próxima. Tchau, tchau.